Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, estudando a Gênese, já estamos no capítulo 18, Sinais dos Tempos. Nos últimos dois vídeos estudamos a comunicação dos espíritos, né? Do espírito Arago e do espírito Barri, que eles tentaram, utilizando a nossa linguagem, explicar a mudança dos tempos, os novos tempos, a nova energia. E nesse agora, Kardec vai comentar o que esses espíritos falaram, né? Vai tecer mais um comentário a respeito desses ensinamentos. Que os bons espíritos nos auxiliem, que nosso Senhor Jesus nos abençoe nesse estudo. É o item 10 do capítulo 18. Do que precede resulta, quer dizer, do que foi falado, resulta que, em consequência do movimento de translação que executam no espaço, os corpos celestes exercem uns sobre os outros maior ou menor influência, conforme a proximidade em que se achem entre si e as suas respectivas posições. Então, o movimento de translação é aquele movimento grande que dá as estações do ano, né, em volta do Sol, falando do nosso sistema, né? De rotação é aquele que ele dá em volta de si mesmo. Então ele está dizendo que aquele de translação, os astros celestes, os corpos celestes, né, tudo que há no espaço, influenciam um no outro nesse movimento. Que essa influência pode acarretar uma perturbação momentânea aos seus elementos constitutivos e modificar as condições de vitalidade dos seus habitantes. Olha, chegou na humanidade, que pode ser a terrestre, pode ser de outros planetas, está dizendo que essa influência que um corpo celeste, um planeta tem sobre o outro, pode modificar as condições de vitalidade dos seus habitantes. Que a regularidade dos movimentos determina a volta periódica das mesmas causas e dos mesmos efeitos. Então Kardec está aqui fazendo uma interpretação do que leu, do que recebeu. Como essa volta ela é periódica. O que é periódica? Ela se repete, como eu falei, a translação, todas as estações do ano, aí reinicia de novo, né? Aí todas as estações do ano. Então ele está dizendo que essas causas se repetem gerando os mesmos efeitos, acontecem de novo. Que, se demasiado curta é a duração de certos períodos para que os homens os apreciem, outros vêm a passar gerações e raças que deles não se apercebem, e às quais se afigura normal o estado de coisas que observam. Então tem movimentos como esse que a gente falou, translação e rotação, que são curtos, e a gente percebe. A gente percebe a rotação com a mudança de um dia, né? O Sol se põe, né? Na verdade, é a Terra que está girando e escurece, é noite, dia, então a gente percebe. As estações do ano a gente percebe. Mas que existem outras que a gente não percebe, que a gente nasce, cresce e morre e ela não se completou. Ela não se completou porque é muito longo o período. Ao contrário, as gerações contemporâneas da transição lhes sofrem o contra-choque e tudo lhes parece fora das leis ordinárias. Contra-choque a gente explicou, né, já anteriormente. Na verdade é o efeito, o choque, a devolução do acontecimento, né? E interessante é que ele falou que as gerações contemporâneas desses acontecimentos, quando esse movimento, que tem um período longo demais, que pega várias gerações, ele está dizendo que uma geração que está ali no momento de fechar esse período, entendeu? Vai ter uma geração que vai pegar o fechamento desse período. Como ele está dizendo que esse movimento é grande demais, que vai passar várias gerações, esse movimento, ao se completar, vai ter uma geração que vai estar encarnada nessa época. Acho que foi mais claro agora. E vai receber mais os impactos desse momento. Claro que nada
é por acaso e que não há injustiça nas leis de Deus, na harmonia das leis. Então, aí tem um motivo. Eu estou explicando passo a passo até a gente chegar na conclusão, né? Essas gerações veem uma causa sobrenatural, maravilhosa, miraculosa, no que, em realidade, mais não é do que a execução das leis da natureza. Então, essas gerações que pegam a finalização de um longo período desse, parece que é algo sobrenatural, algo miraculoso, algo fora do normal que está acontecendo, quando na verdade está tudo dentro da normalidade da lei da natureza. Se, pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, encadeamento é a ligação, né? É a sequência, é a ligação, é a disposição em sequência, e a solidariedade é porque um acontece ligado ao outro, né? Se esse encadeamento e essa solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo, olha só, revolução moral e revolução física, se elas coincidem, podem os referidos períodos, né, esses períodos de renovação moral, ser acompanhados ou precedidos de fenômenos naturais insólitos, quer dizer, fenômenos naturais que seriam anormal para aquela geração, que pareceriam anormais para aquela geração. Para os que com eles ainda não se acham familiarizados, quer dizer, são anormais para aquela geração que nunca viu aquilo acontecer, de meteoros que aparecem estranhos, de recrudescência e intensificação desusadas dos flagelos destruidores. Flagelos destruidores seriam aí todos esses fenômenos da natureza que destrói, tsunami, vulcão, terremoto e outros flagelos destruidores. Eu acho também que aí, na minha interpretação, entra as pandemias, entra toda essa série de coisas que causa destruição, causa espanto à humanidade como um todo, né? Que não são nem causa nem presságios sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. Então não são presságios sobrenaturais, não são castigos dos céus, né? São processos em que implementam na Terra essa renovação moral, porque tudo está encadeado. Lembra do que a gente já estudou? Todas as leis que movem os astros no universo, o movimento dos corpos celestes, dos planetas, das galáxias, eles nos ensinam que estão encadeados com a nossa energia moral. Tudo numa ligação só. Então, daí o entendimento, mesmo que vago para nós, mesmo que ainda vago para nós, o entendimento de como essas coisas acontecem e por que essas coisas acontecem. Anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo. E vamos falar de velho mundo, lembrando que esse velho mundo é a carência do amor, é a falta de comportamento amoroso, a falta do perdão, né? A falta do respeito, da justiça. Esse é o velho mundo, não falando de mundo físico. A Jesus, pois, foi lícito dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos, sinais do céu, que mais não são do que meteoros sem abrogação das leis naturais. A abrogação é anulação, abolição, negação das leis naturais. Então não aconteceria nada fora das leis naturais, nada fora das leis de Deus. Ele está falando disso porque lembra que a gente estudou o trecho do Evangelho, o trecho da Bíblia, e falava dessas coisas, né? Que viria sobre as nuvens do céu, que todos esses fenômenos que parecia coisas miraculosas. Então ele está dizendo que Jesus tinha que falar assim, para dar o entendimento do que aconteceria. O vulgo, quer dizer, o senso comum, porém ignorante, viu nessas palavras a predição de fatos miraculosos e que não eram.
a previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada apresenta de surpreendente quando feita por seres desmaterializados que veem o fim a que tendem, né, as tendências, todas as coisas, tendo alguns deles conhecimento direto do pensamento de Deus. Então, para esses espíritos puros, esses espíritos já de luz, que a gente chama no movimento espírita, prever os movimentos progressivos da humanidade, nada tem de extraordinário, porque eles têm essa capacidade de ver como os fatos estão se encadeando. E ele usa até uma metáfora aqui. Alguns deles têm conhecimento direto do pensamento de Deus, que na minha interpretação seria como as leis, como as energias se encadeiam para que as coisas aconteçam, né? Consegue perceber num grande período como as coisas vão se encadear, como a gente consegue aqui prever que tal hora, mais ou menos daqui a tantas horas, o sol vai se pôr e vai escurecer, porque a gente já tem essa experiência, a gente já sabe como se encadeiam as coisas. Nesse sentido, a gente já sabe que tal hora começa a ficar escuro, porque a gente já tem essa experiência, a gente já sabe como as coisas acontecem. Então, para eles, ter essa percepção de um milênio, né, ou de séculos, é coisa natural. É assim que eu interpretei essa passagem. Eu botei até uma notinha aqui, ó, quando eu li Pensamento de Deus, eu botei leis naturais. Os cientistas que têm conhecimento das leis físicas, químicas, biológicas, fazem previsão constantemente. Então é como os cientistas que conhecem as leis da química, da física, da biologia, pode prever, se eu fizer isso, acontece aquilo. Né? É assim que se cria as invenções mecânicas, eletrônicas, elétricas, etc. Pelos movimentos parciais, esses seres veem em que época poderá operar-se um movimento geral, do mesmo modo que o homem pode calcular de antemão o tempo que uma árvore levará para dar frutos. Do mesmo modo que os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico, né? Eclipse, frente fria, pandemia. Essa pandemia não foi prevista. Antes dela sair lá da China, não se falaram, vai virar uma pandemia. Vai chegar nos outros países. Isso é uma previsão porque se conhece das leis naturais, como acontecem, né? O eclipse é avisado sempre antes. Ó, e tal noite vai ter o eclipse do Sol. Isso é já entender o encadeamento das leis naturais. É isso que ele usou como metáfora no meu entendimento, dizendo o pensamento de Deus. Pelo tempo que o astro gasta para efetuar a sua revolução. A humanidade é um ser coletivo, em que se operam as mesmas revoluções morais porque passa o ser individual. Olha só, temos nós, seres individuais, e ele está dizendo que a humanidade em si é como um ser coletivo, né? A Terra tem 7 bilhões e meio de pessoas, é como se fosse um ser coletivo, na visão dos espíritos de luz. Com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e outras de século em século. Acompanhe-se a humanidade em suas evoluções através dos tempos e ver-se-á a vida das diversas raças marcadas por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. Quando ele fala aqui de raças marcadas por períodos, eu entendo que são períodos em que a raça humana, né, como lá no tempo das cavernas, foi mudando, foi se modificando, né? No início andava curvado, depois veio o Homo erectus, conseguiu se erguer, começou a ter mais habilidade com as mãos, começou a desenvolver o cérebro para criar instrumentos, e isso foi mudando suas características e suas possibilidades. E, por exemplo, hoje não tem mais o ser humano que anda curvado por natureza, né? Que anda assim por natureza. Essa etapa já foi vencida, é isso que eu entendo. Desde o Homo sapiens primitivos, se modificou
a sensibilidade do corpo, tamanho do cérebro, a capacidade de raciocínio, tudo foi mudando. E aqueles que ele está chamando de outras raças foram se extinguindo. Esse é o meu entendimento. Certo? Até chegar no Homo sapiens, sapiens, né, que somos nós hoje, a humanidade hoje, e que temos a mesma característica, com diferenças de formato de corpo, de cor de pele, de cabelo, com essas diferenças, mas porém em grau evolutivo igual. Essa é a minha leitura quando ele diz isso. De duas maneiras se opera, como já o dissemos, a marcha progressiva da humanidade. Uma gradual, lenta e imperceptível, se considerarem as épocas consecutivas, a traduzir-se por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos, melhoras que só com a continuação se podem perceber, como as mudanças que as correntes de água ocasionam na superfície do globo. Então, duas maneiras de evoluir se opera. Uma que é gradual, consecutiva, e vão acontecendo sucessivas melhoras, muitas vezes imperceptíveis para aquela geração. É o termo que é muito usado no Livro dos Espíritos, é a evolução por força das coisas. A outra maneira de evoluir, por movimentos relativamente bruscos, semelhantes aos de uma torrente que, rompendo os diques que a continuam, transpõe em alguns anos o espaço que levaria séculos a percorrer. Então ele fez aqui a comparação do movimento da água. A primeira forma de evoluir é a água passando ali lentamente, cortando o solo, fazendo o seu caminho e vai modificando aquela forma geológica. A outra, ele fala que é como um dique que se rompe e sai levando tudo e faz a mudança de forma brusca. Então, são essas duas formas da humanidade evoluir. É então um cataclismo moral que traga no sentido de tragar, né? De engolir. Então, traga em breves instantes as instituições do passado e ao qual sobrevém uma nova ordem de coisas que pouco a pouco se estabiliza à medida que se restabelece a calma e que acaba por se tornar definitiva. Então, mesmo essas revoluções bruscas, ele fez a comparação da água, mas vamos imaginar uma revolução brusca no sentido moral, que ela engole as instituições antigas, instituições no sentido de leis, de ordem, de costumes, né? E vamos até imaginar instituições mesmo, instituições que agem na humanidade, como a ONU, como países, como organismos, regras de convivência entre países. Tudo isso seria como instituições. Há aquele que viva bastante para abranger com a vista as duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. E ele aqui considera até a possibilidade de uma pessoa que viveu antes desse movimento, desse acontecimento que abalou a humanidade, e que ele passou por isso e continua encarnado, e ele vai perceber a diferença. Se ele tiver sensibilidade para isso, né? Se ele tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, como dizia Jesus, vai perceber mudanças, vai perceber melhorias, né? Porque vem para trazer melhorias da forma de se comportar, da forma de fazer as coisas, como é possível que aconteça agora. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado, né, na percepção dessa pessoa, do exemplo. É que, com efeito, surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias que a geração que se extinguiu levou consigo cederam lugar a ideias novas que desabrocharam com a geração que se ergue. Se estudarmos a história, e quem aí estudou história profundamente, e olhar os séculos e séculos no passado, vai vendo costumes e maneira de viver, e princípios, e éticas, e moral, se alterando com o passar do tempo, com o passar das gerações, né?
desde a cruzada, desde o domínio da igreja, desde da normalidade da escravidão na época, né, que se achava aquilo natural, a sociedade em si. Então, coisas vão ficando para trás e que não são mais admissíveis. Vão se melhorando, né, pouco a pouco, e vão ficando para trás marcas de gerações passadas. Eu lembro, quando fala nisso, eu lembro sempre da colonização, da libertação dos Estados Unidos, né? Assistia muito aqueles filmes de faroeste, em que as pessoas andavam com um revólver na cintura, e aquilo retratava a realidade daquela época. Né? Aquilo era natural. E tantas outras coisas que, se for olhar, né? Se achava natural e que aquilo vai ficando para trás. Uma pessoa de uma geração não percebe a mudança. Uma pessoa que está ali, que nasce, cresce e morre naquele costume, não percebe. Mas, se observarmos um longo período de séculos, a gente vai vendo como se altera o comportamento e a mudança e os costumes e a ética e o princípio. Ainda somos uma humanidade ainda muito carente de um comportamento moral amoroso, somos muito carentes, mas que a gente pode fazer essa leitura, né, das mudanças. E é isso que ele está dizendo que acontece. Vamos imaginar, vamos fazer um salto que daqui a 300 anos, aqui no Brasil, né, nós estaríamos no ano 2320. Será que, se a gente olhar para 2020 e ver como a gente vivia em sociedade, como funcionavam as coisas, como era a polícia, como eram as leis, como eram os políticos, será que a gente vai olhar para trás e dizer, nossa senhora, era daquele jeito? Porque vai havendo um progresso, uma evolução. Tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Mesmo porque são os mesmos espíritos que vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm. Então, o exemplo que eu dei, da gente estar lá no ano 2320, somos nós mesmos que estamos reencarnados com novos costumes, com melhoria de caráter, com melhoria de moral. Somos nós mesmos que vamos olhar para trás e dizer, olha como eles faziam, éramos nós. Já mais evoluído, já tendo vivenciado alguns umbrais. Muitos espíritas se arrepiam quando falam em umbral. Mas umbral é um estado de consciência, né, de arrependimento, de remorso do que fez, para aprender a não fazer de novo. Então, nós mesmos vamos olhar para trás os nossos comportamentos, como se fosse uma outra geração, não é isso? Essa humanidade tornada adulta, ela compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade, já não encontra no estado de coisas as satisfações legítimas a que se sente com direito, despoja-se em consequência das faixas infantis e se lança impelida por irresistível força para as margens desconhecidas em busca de novos horizontes menos limitados. Eu compreendi aqui que aquele costume, aquilo vai se tornando insuficiente, aquilo vai se tornando desgastante e vai dando mal-estar, e aquilo vai tendo que ser renovado, tanto de forma coletiva como de forma individual. E quando ele fala que compreende um vazio com que foi embalada a insuficiência de suas instituições, instituições aqui no sentido de um conjunto de normas e regras para interesses coletivos, isso são instituições, isso aqui é do dicionário. Conjunto de normas e regras para o interesse coletivo. Então, o que a gente faz hoje em prol da educação, da saúde, do poder econômico, da política e das relações de convivência, tudo isso, como instituições, serão insuficientes. Não está bom, não deve ser desse jeito, tem que ser melhorado. Todas essas coisas que a gente lida, mundialmente eu falo. Então, uma geração já não está satisfeita com a forma que se está lidando com isso, com a educação, saúde, economia, política, e aquilo vai se alterando de uma forma em que vai se colocando mais moral, mais ética,
mais respeito, mais empatia. Para resumir numa palavra, mais amor ao próximo, para cuidarmos uns dos outros, né? Fazendo valer aí a grande frase, o grande ensinamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Fechando aqui com a palavra do Mestre Jesus. Até o próximo vídeo, minha gente. Um grande abraço.